durante o período de doutorado na Alemanha e, portanto, uma parte dos estudos dele, ele desenvolveu sob a orientação na Alemanha do professor Dr. Jörg Riesen, portanto, ele tem assim, uma familiaridade com o que ele vai falar. A gente acha que sim. O professor Marcelo França foi professor da escola básica aqui no Paraná, concursado pelo Estado, professor do Estado. Trabalhou na Secretaria Estadual de Educação como um dos coordenadores da área de História, contribuindo para a elaboração das diretrizes curriculares de História do Estado do Paraná. Então, o Marcelo assim, um ex-aluno do nosso programa, que tem se dedicado com muito compromisso às questões do ensino de História, trabalha com isso, com essa temática na Universidade Federal do Mato Grosso, em Cuiabá, onde fez um concurso público para professor da universidade e está desenvolvendo projetos de pesquisa sobre o ensino de História relacionados à área da educação histórica, que se preocupa em estudar como se dá a aprendizagem histórica. O Marcelo também, na Universidade Federal do Mato Grosso, tem trabalhado com o programa do PIBID, que é um programa que as universidades federais têm, que é de acompanhar graduandos em escolas sob a supervisão do professor da escola, né? É um programa que o governo federal está tentando, com isso, sensibilizar os cursos de licenciatura das universidades para a formação de professores. Então, eu acho que o Marcelo é uma pessoa que está realmente comprometido com a sua própria identidade profissional, que é do historiador professor de história. Então, é com muita satisfação que nós te recebemos hoje aqui como palestrista, né? Conferencista, apresentando essa temática, e já agradecemos a sua disponibilidade, porque o Marcelo está aqui em Curitiba de férias, e aí está curtindo o colinho da mamãe, mas nós tiramos ele do colo da mamãe para ele trabalhar aqui mais um pouquinho, e nós agradecemos, Marcelo, a sua presença, viu? E esperamos contar com você várias vezes. Primeiramente, sou eu quem agradece, né? Porque para mim é uma honra. Inclusive, o que eu vou apresentar aqui nesse trabalho é um fruto direto do que eu estudei na Alemanha. São contribuições que, junto com o Jörg Riesen, o professor von Borges e outros intelectuais que o Riesen me orientou a me encontrar, a discutir a minha pesquisa com eles, que a gente acabou apontando isso. Isso é uma parte da minha tese de doutorado, que faz parte do segundo capítulo, que eu nunca tive a oportunidade de apresentar, e agora eu tenho a chance de apresentar, porque eu acho muito importante trazer esse momento que gerou resultados na minha pesquisa empírica. Na minha pesquisa empírica, que eu falo, em todas as apresentações que eu faço aqui, eu falo da minha pesquisa empírica, mas aqui eu vou falar um pouco das raízes, qual que é a história desse processo, de como surgiu esse pensamento que eu fui estudar lá na Alemanha. Essa é a minha preocupação. Tá saindo o som, você vê que a minha voz é alta o suficiente. Essa é a minha preocupação aqui, nessa palestra aqui que eu vou fazer, né? Então, por isso, o tema tem esse título, né? Não só porque é o tema do seminário, também principalmente, porque, como eu pensei no tema, o que eu estou discutindo é exatamente como se deu essa relação entre historiografia e pesquisa, em uma palavrinha que não está aí, mas eu retirei só para ficar menor, mas eu fiquei com dó de ter tirado a questão do ensino-aprendizagem
a partir da teoria de consciência histórica na Alemanha. Na verdade, esse conceito de consciência histórica na Alemanha, ele sempre foi desenvolvido, em que pese que ele nasceu do estudo da historiografia alemã, ele nunca esteve desligado da ideia da didática da história, desde o início da discussão sobre consciência histórica. Então, é um pouco essa história aí, né? Então, o trabalho é produzido dentro do grupo, do Lapedu, ao qual eu sou membro, né? Também, e também no meu grupo lá, ainda que é pequenininho, mas está crescendo lá no Mato Grosso, que é o Educação Histórica, Didática da História e Consciência Histórica. E nós trabalhamos nesse grupo com a ideia da cognição histórica situada. Situada onde? Na epistemologia da história. Na epistemologia da história. Claro que na especificidade das nossas pesquisas, a epistemologia da história nos contextos de escolarização, que é a especificidade aqui dos nossos trabalhos no Lapedu, né? E que eu também estou levando para o grupo Educação Histórica lá do Mato Grosso, tá? Avançar, por favor. Então, primeira pergunta básica. Então, eu vou discutir aqui a questão da didática da história e essa relação historiografia com essa teoria da consciência histórica aí. Então, como o ensino e aprendizagem histórica na Alemanha entrou em contato com a teoria da consciência histórica? Essa é a preocupação dessa palestra aqui que eu estou fazendo aqui. Por quê? Porque isso vai ter algumas implicações muito grandes nas pesquisas que todos nós estamos fazendo aqui. Esse processo aqui, né? Então, quais as condições históricas e teóricas que possibilitaram a escolha desse campo de investigação, que de trabalho que a gente faz? Eu trabalhei para desenvolver essa palestra, além dos autores lá da Alemanha, o Bodo, Von Bors, o próprio Riesing, momentos lá do Klaus Bergmann, né, do Klaus Bergmann. Eu também trabalhei momentos daquele artigo muito bom do Germinari, que ajuda a realizar esse contexto do porquê acontece isso na Alemanha. Por que não foi em outro lugar do mundo ou da Europa? Porque na Alemanha que surge a teoria da consciência histórica, preocupada com o ensino, com a didática da história, ensino, com a aprendizagem histórica. Então surgiram principalmente no contexto da sua reunificação, surgiram enquanto essa interligação. Houve uma pré-história, podemos dizer, na década de 70, que a gente vai comentar aqui, mas ela surgiu enquanto momento de discussão, debate, ampliação de debate, e mesmo de começar a produção de pesquisas empíricas no momento da reunificação da Alemanha. A gente vai depois explicar por quê. Potencializou a ampliação da abordagem ligada à teoria da consciência histórica no ensino de história. Essa discussão que estava na historiografia, ela começa a ser discutida mais fortemente, não quer dizer que não acontecesse isso antes, principalmente na década de 70, nesse período. Então, vou falar um pouquinho o que acontecia na Alemanha. Vocês vão ver, qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência, né? Mas vamos tentar entender um pouquinho o que acontecia na relação do conhecimento histórico e a didática da história. Conhecimento histórico acadêmico e a didática da história na Alemanha. No século XIX, as regras e princípios da composição da história estavam intrinsecamente relacionados com o ensino, com a ideia da didática da história. Se você vai pegar um grande historiador como o Droysen, ele está falando lá, vai ter um capítulo dele lá sobre didática da história, na obra de teoria da história dele lá, sobre chamada História, né, lá. Então aquela obra, ele já está falando, não há uma separação entre a pesquisa acadêmica na história e a produção didática. Essa é a visão, a visão que havia no século XIX da história. Claro que essa historiografia era aquela historiografia no modelo, vamos dizer lá, rankiano, ao princípio filosófico um pouco diferente, mas havia uma unificação. Os mesmos professores que pesquisavam eram os mesmos professores que produziam a didática da história e às vezes, e muito comumente, eram os mesmos que davam as aulas para os alunos. Isso acontecia no processo da relação Pedro II e HGB no Brasil. É só uma homologia que estou fazendo. São processos diferentes, mas é para entender mais ou menos como no século XIX a coisa não era tão separada, né? Essa luta para a união entre didática da história e historiografia
essa luta que nós fazemos com a discussão da didática da história e da educação histórica aqui, ela tem uma história que foi apagada por um certo momento no século XX e que a gente está reconstruindo. E, inclusive, descobrir quais as bases do apagamento e da nossa recuperação hoje, dessa unificação de ideias. Seus efeitos estavam escritos na memória histórica pública dessa nação recém-unificada. 1871, a primeira unificação da Alemanha, né? A Alemanha é um país muito novo. Ele é um país que começou em 1871 enquanto nação, né? Então, essa discussão, a história serviu para essa discussão da unificação alemã. Então, o princípio que regulava essa didática da história era a famosa lá, Historia Magistra Vitae, a famosa história exemplar, né? A história como mestra da vida. Era esse o modelo que regulava no século XIX a Alemanha e princípios do século XX também, né? Por favor. Então, como eu falei para vocês, esse era o princípio da matriz disciplinar da história nesse período. Então, a função da história foi abandonada das reflexões dos historiadores profissionais também nesse processo. No momento que se unifica a matriz, vamos dizer, começa o processo de abandono da didática da história pelos historiadores. Ou seja, historiador só faz pesquisa e professor dá aula. Começa lentamente esse processo a acontecer, principalmente nessa virada na Alemanha. Nessa virada é uma conversa que inclusive a gente teve com o Riesing, né? Começou inclusive em Moritz essa conversa, né? E continuou na Alemanha, de como esse processo foi acontecendo, né, na Alemanha, esse processo de separação, que a culpa não é dos pedagogos, a responsabilidade foi dos historiadores, foram os historiadores que abandonaram a didática da história, né? E os pedagogos pegaram o que nós abandonamos, né? Então, era mais ou menos esse processo que ocorreu. O como a gente está investigando, né, ainda, né, esses processos. Bom, aí eu dou um salto. O que está acontecendo então? Qual que era a situação da Alemanha, já que acontece esse processo de separação? O que está acontecendo na Alemanha nesse período da separação? De separação entre história e didática da história, e aprendizagem de história. A historiografia e a didática da história. Na década de 60, acontece a institucionalização da divisão de trabalho entre o seu ensino e a aprendizagem, por aquilo que o Riesing vai chamar de uma hermenêutica pedagógica, ou seja, o trabalho do ensino de história já estava mais restrito aos departamentos pedagógicos, né? Como ocorre majoritariamente até hoje na Alemanha, né? Inclusive o Bodo von Boris, que é um grande didático da história, ele está no departamento de educação lá, né? Ou seja, esse processo é muito parecido com o brasileiro, não igual, mas a gente pode reconhecer essas semelhanças, né? Os métodos pedagógicos da didática da história passaram a ser geridos por especialistas ligados às ciências pedagógicas, por conta daquele abandono dos historiadores que a gente falou lá atrás. Essa história da ciência, como as coisas estão acontecendo, está sendo investigada. Como essas ciências pedagógicas começaram a abocanhar, está sendo investigado agora. A gente o nosso grupo, inclusive, com essa história, está falando como isso está acontecendo no Brasil, né? É uma preocupação muito importante, que também existe na Alemanha essa preocupação. Vamos avançar? Bom, qual que era o contexto na década de 60? O contexto era o seguinte: a República Federal da Alemanha estava organizada numa economia capitalista, na forma do Estado de Bem-Estar Social, né, financiada pelas potências ocidentais, principalmente os Estados Unidos, o famoso Plano Marshall, aquelas coisas todas, né, que também tinha alguns resultados disso na forma de ensinar história, né. Já a República Democrática Alemã, na década de 60, era estruturada nos princípios da economia do Estado no modelo da União Soviética, com uma especificidade alemã, né? Uma delas que aparece no texto de um excelente historiador é que muita gente que pertencia ao nazismo continuava nessa Alemanha oriental, como também aconteceu no ocidental, né? Mas isso é uma história que é outra história. Como que acontecia, só para vocês entenderem por que surgiu depois a teoria da consciência histórica? Por que consciência histórica e não identidade nacional? É essa história aqui, essa situação aqui entre a Alemanha Ocidental e Oriental que ajuda a entender por que a consciência histórica e não identidade nacional, que foi o caso do Brasil, né? A discussão que ocorreu, que ocorre nos currículos lá no desenvolvimento.
Vamos lá. Na Alemanha Oriental, o que organizava o pensamento, a questão da habilidade de história estava nas faculdades de pedagogia. Os professores eram formados por catedráticos que se autodenominavam pedagogos ou metódicos da história, né? E havia uma circularidade muito grande na Alemanha Oriental entre o professor da escola e o professor da universidade, né? E tinha uma formação pautada na ligação entre a teoria e prática, na teoria estatal do marxismo-leninismo. Essa é a estrutura. A formação era unificada e estruturada num sistema de ensino único entre universidades e escolas. Ou seja, havia uma articulação sólida entre universidade e escola na Alemanha Oriental, mas uma ideologia única, né? No processo. Ou seja, não havia o espaço para aquilo que vai ser vamos lá, um dos conceitos mais fundamentais para a gente discutir conceito histórico, que é a multiperspectividade. Na Alemanha Oriental não havia esse espaço. Ela é estrutura que não havia discussão sobre controvérsias teóricas e posicionamentos diferentes em função da didática da história, né? Essa discussão está bem presente naquele texto da Steyer com Jung. É bem interessante ler esse texto para a gente entender um pouco esse contexto, né? Na Alemanha Oriental, essa discussão, o que é o método da história na Alemanha Oriental, né? Segundo essa, é uma psicologia da aprendizagem baseada em Vygotsky, ligado ao desenvolvimento das aulas de história e aos métodos de ensino. Então, não é uma filosofia de uma cognição histórica pautada na filosofia da história, na psicologia da história. É pautada numa concepção psicológica da aprendizagem vygotskiana. Era esse o processo na Alemanha Oriental, de modo geral, né? Na Alemanha Ocidental ocorre um outro processo no mesmo período. Estamos falando da década de 60 por enquanto, para depois entender o que acontece na década de 70. Há uma multiplicidade de abordagens pedagógicas e de diretrizes curriculares vinculadas a cada estado federativo. A Alemanha não tem um currículo nacional, até onde eu saiba, no que eu investiguei lá, ela só tem currículos ou municipais ou regionais, dos estados. Porque cada federação tem uma certa autonomia, aliás, bem forte lá, né? Principalmente em relação ao ensino. Compreensão de que o método em história significava métodos de ensino pautados na ideia de como dar aula de história. Na Alemanha, métodos de didática de história nesse período significava, antes de um grupo que eu vou falar depois, significava métodos, como ensinar história. Aqueles famosos métodos do como lidar com a história, como você trabalhar com determinados elementos, aquele elemento metodológico. Não é lidar com a aprendizagem histórica. Esse processo vai começar na década de 70, segundo os textos que eu discuti, que eu vi e investiguei, né? Muita influência, muito ligados aos pedagogos ligados à faculdade de educação também. Lá na Alemanha isso era muito forte, essa estrutura é muito forte. E havia sim essa divisão de trabalho entre os profissionais de história acadêmica e os profissionais que lecionavam nas escolas públicas, e essa divisão praticamente era intransponível, era muito separado, né? Inclusive tem uma especificidade que vocês não sabem, é muito comum na Alemanha as pessoas se formarem em várias disciplinas enquanto estudam na universidade, se formam em várias disciplinas, é muito comum. Alguns fazem um professor que se forma lá, por exemplo, o caso da mulher do Riesen, ela é professora ela foi formada em História, Inglês e Arte. Ela tem essa tripla formação. É um processo muito comum no processo de formação na Alemanha ter esse processo. O Riesen era formado, se não me engano, em História, Filosofia e Pedagogia, né? Pelo que é isso aí. Então, na graduação mesmo, você faz esses triplos processos. Mas existe umas loucuras assim, se o cara ensinar História, Matemática, não é impossível fazer isso na Alemanha. É diferente na Alemanha Ocidental, né? Mas esse modelo permanece ainda na Alemanha atual. São umas coisas que eu perguntava, né, para entender esse processo na Alemanha, né? O que acontece na década de 70? Então nós temos aquela Alemanha, uma Alemanha Ocidental que tem um ensino de história bem fragmentado, não é multiperspectivado, é fragmentado, uma coisa que a gente conhece bem da nossa década de 90 aqui no Brasil, né? Por exemplo, né?
uma Alemanha Oriental com um ensino unificado, mas partindo de uma ideologia que não aceita negociações e debates com outras visões, né? Naquele momento, na Alemanha Ocidental, surge uma mudança de paradigmas, da qual o Riesling faz parte, mas 3 outros grandes nomes, aqui eu vou trabalhar com mas 3 outros grandes nomes são muito importantes. Um é o Klaus Bergmann, que eu vou falar um pouquinho, o outro a Annette Blum e o outro Eismann, eu me esqueci o primeiro nome dele. E o Riesling está nesse grupo. No material que eles construíram, esses 3 construíram, o Riesling também participa, que é o Manual de Didática da História, o famoso Handbuch, né? Que teve 3 volumes, era para ter 7, teve 3, né? Volumes, foi esse processo que é a discussão desses trabalhos aí. Então é uma reação à consciência e à prática social em relação à didática da história naquele momento, o qual era pautada na pedagogização do conhecimento sustentada pela teoria do currículo. Ou seja, é uma crítica à teoria do currículo instalado. Qualquer mera semelhança com o presente nosso não é mera coincidência, né? Essa teoria da consciência histórica, ela tem um ponto de embate e de luta. É um pouco como estão postas as teorias do currículo hoje, vamos dizer, não só no Brasil, mas no mundo. Vida e Bolonha, aí vai, né? Então há uma crítica à didática de história como uma disciplina auxiliar da didática geral. Essa nova didática de história está surgindo com Klaus Bergmann, Riesling, Eismann, Annette Blum, está dizendo, nós não somos um auxiliar da didática geral, nós somos uma forma específica de pensar. A história tem uma forma específica de pensar a partir da aprendizagem histórica, né? Essa é a ideia. Então, um dos primeiros casos vai falar isso, né? Eu escolhi o Bergmann, mas tem outros, como eu apontei aqui para vocês, e outros além dos que eu citei, mas que eu não lembro os nomes, os alemães, é um grupo, né? Mas esses 3 nomes, os 4 nomes aí são os mais relevantes, né? Nesse processo, né? O Klaus Bergmann, ele tem um texto, inclusive está na Revista Brasileira de História, acessível até pela internet, esse texto aqui, que ele que é uma espécie, vamos dizer, é quase uma espécie de, como que eu vou dizer, de manifesto dessa discussão sobre a didática da história, que esse texto do Klaus Bergmann, ele põe os primeiros grandes princípios da didática da história. Então, que é a reflexão didática sobre a história que tinha como finalidade a emancipação e a identidade pessoal dos sujeitos. É isso que o Bergmann está pondo. E nele, pela primeira vez, pelo menos no que eu investiguei, nele e com seus colegas, vai começar, inclusive eles vão citar a famosa, já o conceito de consciência histórica para pensar o que é essa emancipação, né? Vamos lá. Então, o Bergmann, só bem rapidinho, isso é mais conhecido, essa ideia do Bergmann. Para Bergmann, a didática da história possui 3 tarefas, as famosas 3 tarefas do Bergmann, né? E é nessa articulação das tarefas que é possível a formação da consciência histórica, segundo o Bergmann. Ele cita a palavra consciência histórica, o conceito de consciência histórica nesse texto já, né? A tarefa empírica, que é baseada na investigação dos processos de internalização, aqueles trabalhos empíricos que a gente vai, a necessidade de começar a investigar empiricamente o processo escolar, que na década de 70 estava por se fazer ainda na Alemanha e creio que em grande parte no mundo. Como que as pessoas pensam, ensinam e aprendem história? Esse processo estava por se fazer. Então era uma demanda isso aí. Havia uma necessidade de pesquisas, uma tarefa empírica. Esse tipo de trabalho que a professora Rosi apresentou para vocês, o professor Éder apresentou para vocês, aqui a minha investigação foi a investigação de todos que fazem no grupo, é exatamente a necessidade de como trazer esse empírico para a reflexão teórica. Então esse é o primeiro elemento do que o Bergmann vai falar. Segundo, a tarefa reflexiva. Explicitar os processos de ensino-aprendizagem, processos de formação e autoformação dos indivíduos, grupos e sociedades a partir da e pela história. E com isso revelando elementos didáticos internos da ciência da história, analisando o significado geral desta para a vida prática. O que está querendo dizer todo esse palavreado difícil? Qual é a relação entre a didática da história e a ciência da história? Se antes havia uma separação, temos que reunir.
O que tem de ciência na didática da história e o que a didática da história pode contribuir para essa ciência histórica. É esse debate que ainda esse texto é bem pequenininho, do Klaus Bergmann, ele está lançando. E o Riesing depois vai construir a carreira dele em cima desse debate, né? Construir toda a teorização toda a teorização da consciência histórica a partir dessa grande preocupação, né? Ali. Então, é o significado geral que a ciência tem para a didática e, posso dizer assim, vice-versa, que a didática tem para a história, né? E a tarefa normativa, que é entender como todos esses elementos que os sujeitos envolvidos no ensino-aprendizagem influenciam esse ensino-aprendizagem. Por exemplo, a mediação intencional da representação e da exposição da história, principalmente na forma escolar, a busca pela fundamentação da história no processo de ensino, nos contextos de orientação da vida prática, nos contextos e tratar a apropriação que é feita nos meios de comunicação de massa. Então, como que esses meios vão começar a influenciar na didática da história, como uma cultura histórica organiza o pensamento das pessoas que estão envolvidas com a didática da história. Essa é a importância do Klaus Bergmann e desse grupo inicial, que é o Eismann, Annette Blum, e o Riesing lá também estava no comecinho junto com eles, construindo essa ideia, né? Como que esse processo se dá. Avançando, por favor. Então, surge a década de 80 na Alemanha. O que para nós são livros que chegaram na década de 2000, foram livros da década de 80, do Riesing. O Riesing, podemos dizer, é o grande sistematizador de toda essa discussão da realidade da história, no campo da reflexão da filosofia da história, né? Da filosofia da história. Então, o que ele faz? Por quê? Porque ele exatamente na sua formação uniu esses três aspectos: a didática, que era um pedagogo, um filósofo e um historiador. Ele conseguiu unificar esse pensamento. Então, na década de 80, com Riesing, né? A ascensão da proposta de Bergmann para a organização do novo paradigma da aprendizagem histórica na Alemanha Ocidental começa a ser constituída como uma tendência oposta à instrumentalização pedagógica, ou seja, oposta aos métodos de ensino, de como ensinar história. Ou seja, temos que começar a fazer como as pessoas aprendem história, pensar como aprendem história. Essa discussão aí começa a se ampliar na Alemanha da década de 80. Começa a ser discutido mais amplamente na Alemanha, né? E se torna hegemônica na década de 90 com unificação, né? Mas já vamos explicar o porquê. Riesing, ele vai defender a ideia de que a função da história estava ligada à explicação da natureza específica do pensamento e da explicação histórica, né? Onde as orientações práticas sobre ensino e aprendizagem de história deveriam ser relacionadas aos processos e operações mentais da consciência histórica. Ou seja, a relação entre a aprendizagem, a ciência, estão ligadas às operações mentais da consciência histórica, que a gente já vai ver quais são as famosas experiência, interpretação, orientação. E hoje o Riesing, retomando até um elemento que estava no Razão Histórica, a motivação histórica que ele está trazendo à baila também. Então, quais são os elementos da preocupação? Aqui eu estou pegando aquele clássico texto que todo mundo conhece lá, a Didática da História na Alemanha, do Riesing, bem rapidamente, não vou ficar me deter, porque vocês conhecem mais esse texto, né? São os 4 grandes temas. Enquanto o Bergmann aponta 3 grandes princípios, o Riesing vai apontar os 4 grandes temas a serem investigados pela teoria da consciência histórica, quando se discute a didática da história. Então, a metodologia de ensino na sala de aula, onde é necessária a superação do problema de distanciamento entre ensino dos professores de história, padrão de educação exemplar, e processos, estruturas, conteúdos, funções da consciência histórica presentes nos jovens estudantes. Ou seja, começar a investigar essa metodologia da história à luz da teoria da consciência histórica, e não mais no modo do como fazer, né?
como vou resolver meus problemas ali, né? Vamos começar à luz da teoria do pensamento da consciência histórica, das 3 operações da consciência histórica, 3 naquela época, hoje já temos 4, né? Das 3 operações da consciência histórica, como reestruturar, como? Porque aqui o Riesent aponta, porque nas pesquisas que tinham até então, nos anos 80, mostrava assim, o professor tinha plena consciência que estava dando uma aula dentro de uma consciência histórica crítica, ia perguntar, investigar nas pesquisas empíricas para os alunos apontavam que eles estavam aprendendo uma história exemplar, ou seja, ainda a história dos heróis, a história dos fatos, da linha do tempo eurocêntrica, e o professor crendo que estava ensinando, sinceramente crendo que estava ensinando uma história crítica, né? Esse desajuste que é um tema para a nossa consciência histórica. Não é para apontar, porque o professor está errado, não é essa a questão. A questão é que há uma cultura escolar e como deve ser investigada essa cultura escolar. Então o Riesent está pondo essa questão. Há uma coisa a ser investigada nesse campo. Bom, o outro tema. 2. A investigação da função do acontecimento e da explicação histórica na vida pública. A dimensão da estética, da poética, da comunicação visual. O trabalho do Éder, o meu trabalho que foi sobre quadrinhos, o trabalho da própria professora Cláudia, que trabalha agora com blogs, que tem muita questão da imagética, e a questão da história pública, na verdade. Essa história pública deve ser investigada. Como essa didática da história dialoga com essa cultura histórica que está invadindo a escola, né? Invade a escola e forma até mesmo a mente dos nossos jovens e dos nossos professores também, né? Então, terceiro elemento que o Riesent mantém lá do Bergman, da Let Bloom, né? Também o estabelecimento da finalidade da educação histórica por meio da emancipação a partir da relação com outras ciências sociais e com a educação política geral. Trabalhar com consciência histórica é trabalhar com praxis, com ação na vida prática. Por isso que ele está retomando muito fortemente um conceito que estava bem simples, uma operação mental que estava bem escondidinha no começo, e hoje ele está trazendo a baila muito fortemente, que é o da motivação. O que é a motivação? É a análise, a compreensão das condições que levam à ação, né? Isso tem a ver com esse elemento da emancipação, né? Como as pessoas conseguem se libertar, criar um autoconhecimento, né? Um autoconhecimento. E por fim, o elemento, investigar a natureza, função e importância da consciência histórica. Da importância da consciência histórica. Então, as 3 funções, né? A conexão entre as dimensões temporais e a compreensão de que a consciência histórica é um conjunto coerente de operações mentais, que define o pensamento histórico na sua relação com a cultura humana. Ou seja, naquilo que faz o homem naquilo que faz esse ser que é agente humano, né? Essa cultura, esse elemento que é aquilo que a gente pode definir de consciência histórica, essas operações mentais que nos tornam humanos no tempo, né? No tempo. Essa questão ali. E o aprendizagem histórico, com uma das dimensões dessa consciência histórica, não está separado. O aprendizagem histórico é um elemento desse processo. É um elemento vital desse processo de formação da consciência histórica, né? Não há como formar consciência histórica sem discutirmos a aprendizagem histórica, que é o objeto da didática da história. Esse é o círculo virtuoso do pensamento do Riesent, né? Que a gente pode falar do teoria da consciência histórica. Então, o que acontece então na década de 90? Eu expliquei aquilo que estava até a década de 80 na Alemanha sendo discutido. Então, a atividade da história durante a reunificação da Alemanha em 90. Esse processo de desmantelamento do sistema unificado da ex-Alemanha Oriental levou à demissão de praticamente todos os metódicos da história, aqueles professores das universidades públicas da antiga RDA. Houve um processo na Alemanha, em muitos casos, houve um processo até, é muito comum, eu conversei, o caso do Gangolf Himminger, que eu conversei com ele foi um desses casos. Ele vivia em Essen, Essen, na Alemanha Ocidental, e ele fez um concurso,
nesse processo de unificação, ele fez um concurso para substituir professores despedidos da Alemanha Oriental e se incorporou lá. Houve um processo de troca de professores dessa antiga linha de pensamento marxista-leninista, troca pelo pensamento ocidental na Alemanha. O pensamento da Alemanha Ocidental, né? Em termos políticos, houve uma verdadeira anexação. O prefeito, que era num dia um delegado lá, que era um outro nome, que era equivalente a prefeito da Alemanha Oriental, no outro dia, depois da unificação, foi substituído por um cara do Ocidente naquela cidade, da Alemanha Ocidental no Ocidente. Foi um processo de anexação que houve. Não foi muito diferente com relação ao ensino. Houve uma incorporação e um apagamento da educação oriental. Um apagamento do dia para a noite. Houve um processo assim. Com o processo mais simples, despede todo mundo. E depois as pessoas vão, né, se mudarem as suas formas, né, vão sendo reincorporadas e retrabalhadas, né. Qual é o argumento? Combate ao totalitarismo. O totalitarismo de esquerda não soviética. Esse era o argumento. Bom, mas vamos lá. Eu já expliquei esse processo, né, mas esse processo escolar, esse processo de abandono, de dispensar toda a sistema oriental, teve um elemento complicado para discutir a questão de como trabalhar um conceito que unifique essa Alemanha, porque não dá para ser o conceito de identidade nacional, que é tranquilo em qualquer país. Quer dizer, não é questão de um conceito tranquilo, é usado por qualquer sistema político num país que não tem tanto problema de divisões, que é mais ou menos o que aparece. Aqui no Brasil, a identidade nacional aparece muito com esse discurso de cidadania, e vai, né? Por aí, entender essas coisas, né? E lá na Alemanha inviabilizou esse conceito, porque simplesmente se apagou uma parte da história, até porque os alemães orientais não queriam mais se identificar com a Alemanha Oriental, eles estavam querendo viver na Alemanha Ocidental, né? E foi isso. A nostalgia da Alemanha Oriental é mais o pessoal que não viveu lá na Alemanha Ocidental, né, do que quando há essa nostalgia, do que necessariamente as pessoas que viveram, né, lá, porque elas queriam fugir daquele regime atroz, que era bem totalitário. Bom, como que surge então a teoria da consciência histórica? É exatamente um dos elementos, não só temos que entender o rigor da teoria da consciência histórica, né, mas um dos elementos, a inviabilidade do conceito de identidade nacional abriu espaço para o conceito de consciência histórica. Só que abriu espaço não só para a Alemanha, abriu para a Europa, né? Abriu para a Europa como um todo, por conta que também estava o processo da unificação europeia em jogo, né? Então a abordagem da consciência histórica foi a proposta de uma abordagem da aprendizagem da história aceita de modo consensual por ambos os lados. Isso, segundo o texto de Tarja Junger, ela falou que foi uma proposta consensual. Tanto os antigos da Alemanha Oriental, que sobreviveram ao processo, como os alemães ocidental, acharam por bem que é uma proposta consensual. Por quê? Primeiro, porque, em um certo sentido, era uma categoria relativamente indeterminada. Ou seja, tinha valores diferentes da identidade nacional. É nesse sentido indeterminado, né? Então ela permitia um consenso indeterminado dessa maneira. Mas ela trazia elementos positivos, como o conceito de consciência histórica era aberto o suficiente para que novos campos de investigações surgissem. Então, os investigadores se interessaram por isso. Opa, dá para investigar um monte de coisa que estava vedado, aquela concepção antiga, tanto no Ocidente como no Oriente. A conceito de consciência histórica permite olhar de outro modo os métodos, permite olhar de outro modo o modo como o aluno aprende, permite, ou seja, uma série de outras visões, a relação entre a ação, a concepção política das pessoas e o modo de se organizar didaticamente, e aí vai. E a existência, esse conceito está existencialmente vinculado à superação das carências de orientação temporal da vida prática humana. É um elemento fundamental que fez com que os alemães agarrassem esse conceito. Ele pode dar sentido às nossas vidas, esse conceito de consciência histórica. É essa a ideia. Pode nos orientar temporalmente. Bom, aqui eu vou pegar um recorte específico
que são algumas pesquisas, não vou ficar muito tempo ali, algumas pesquisas só para vocês também não se cansarem, né, porque está bem teórico aqui, né, alguns elementos da partir das pesquisas do historiador Bolo von Borries, que ele desenvolve, que na minha opinião, que lá na Alemanha eu acho que desenvolve mais próximo da forma de pensar de Riesing, a teoria da consciência histórica. Não quer dizer que seja a mesma coisa, né? Sempre o comentário do Riesing em relação ao Bodo. O Bodo é muito prático, muito empírico, e o do Bodo, o Riesing é muito teórico, né? Ele sempre tem essa coisa, mas eles são grandes amigos, mas olha, didaticamente, um diálogo muito grande entre eles. Por isso que eu escolhi eles. Até porque outros historiadores alemães, didáticos da história alemães hoje, estão levando para um outro caminho, que é a da reificação da teoria do Riesing, que até o Riesing está incomodado com essa reificação. E o Bolo berra altos brados contra essa reificação dessa teoria do Riesing lá na Alemanha. Reificação por meio do conceito de competência histórica, né? No modo como está sendo feito na Alemanha, estou dizendo, né? O Bolo tem algumas críticas ao modo como está sendo elaborado, como o Riesing tem também, né? Lá na Alemanha. Então, mas as pesquisas são bem interessantes para a gente entender alguns elementos para ajudar no que a gente está fazendo aqui no Brasil. É essa a preocupação que eu estou trazendo ao Bolo aqui. Não é porque um alemão que fez teoria da história mais parecido com o que o Riesing pretendia fazer. Não, que ele criou algumas categorias que podem nos ajudar e algumas formas que podem nos ajudar a pensar as nossas pesquisas aqui. Que até hoje eu estou com umas minhocas por causa dele que é interessante, algumas coisas a pensar por causa dos trabalhos dele. Então, vamos lá, avançar. O trabalho dele aqui, do Bodo, eu escolhi só o Bodo, tem outros, mas como eu falei, eu já justifiquei porque o Bodo, né? Ele trabalha basicamente nas minhas investigações, no material que ele passou para mim, tanto em alemão como em inglês. Eu indiquei 3 campos de investigação que ele faz, o trabalho. Ele trabalha nesses 3 campos em vários períodos da vida dele e às vezes ao mesmo tempo, né? Ele está fazendo nesses 3 campos. Que foi num período específico, que são as pesquisas que geraram ou se relacionam com o projeto Youth and History, né? De cunho quantitativo e que estudam se e como as operações da consciência histórica são mobilizadas pelos jovens, né? E também preocupa-se muito com como a teoria da consciência histórica pode ajudar a compreender nessa relação de respeito entre esses diferentes povos da Europa. E mesmo, não só da Europa, estão nessa pesquisa Palestina e Israel, ele incorpora, e mais, os árabes que vivem em Israel também fazem parte dessa pesquisa, né? Então ele vai trabalhar bem isso. Mas é uma pesquisa quantitativa, né? De cunho quantitativo. Segundo, investigações teóricas relativas à função de idade da história, tanto no âmbito da historiografia, quanto na história escolar, da própria história escolar. Então ele tem investigações, ele faz investigações qualitativas, não só quantitativas. Nós no Brasil conhecemos mais a maioria das pessoas que ouviram falar no Bodo é mais pelas quantitativas, por causa de um texto em espanhol que tinha. Com a vinda do Bodo aqui, a gente descobriu que ele não trabalha só com pesquisa quantitativa, ele trabalha com pesquisa qualitativa também, né? E acho que essas que ajudam a contribuir bastante, podem ajudar nos nossos trabalhos, né? E também trabalhos relativos à categoria de multiperspectividade histórica, geralmente, mas nem sempre, relacionados a estudos sobre manuais didáticos de história, né? Ele trabalha com manuais, sempre a questão da multiperspectividade está trabalhando nos livros, nos trabalhos com manuais, sempre é sobre multiperspectividade, mas esse conceito é o que ele mais persegue. Então ele trabalha investigações com os alunos para entender como funciona essa multiperspectividade, né? Tem alguns textos magníficos sobre isso, que eu gosto muito dele, que ajuda até a pensar essa relação entre aula-oficina e unidade temática, que ele vai chamar de metodologia do lidar com a história, né? O Cope with History, né? Então, o primeiro, só rapidinho para apontar os trabalhos do Bodo, é o Youth and History, que é o Juventude e História, que é aquela famosa pesquisa ocorrida em 95, que ele fez junto com a Anne Vick, né? Eu acho que é uma mulher, né? Uma investigação de caráter intercultural no modelo survey, ou seja, uma mega pesquisa
mega pesquisa, que para 27 países da Europa e países do Oriente Médio, Oriente Próximo, participaram, né? Onde aproximadamente 32 mil jovens estudantes do 9º ano, por volta de 15 anos de idade mais ou menos, e mais de 1.200 professores participaram, né? Esse processo aí foi um mega estudo e todos foram investigados na própria língua deles. Se tivesse o Yiddish, ia ser Yiddish, lá, ou Ladino, lá no norte da Itália. Todos investigados na própria língua deles. Esses estudantes, em Portugal foi em português, pelo Pais, né, que investigou, né? Esses estudantes responderam as mesmas questões em todos os países em sua língua natal. As mesmas questões, na Europa inteira, né? Quantitativa modelo survey, são características do modelo survey, né? Isso aí, né? As questões investigadas seguiram o modelo da escala Likert do tipo discordo totalmente 1 até concordo totalmente. Vocês já devem ter participado desse tipo de pesquisa, vocês conhecem, né? Então, investigações eram de caráter interculturais, o que eles estavam tentando investigar, né? Estruturar possibilidades de orientação no tempo ligadas a valores como tolerância e compreensão mútua, relacionados à aceitação das diferenças culturais. E verificar como a categoria supranacional da Europa estava presente ou não na consciência histórica desses jovens estudantes. Essa era a preocupação dessa pesquisa. Percebam, não era só uma pesquisa, era uma pesquisa com objetivo e com financiamento voltado para esse objetivo. Estava unificando a Europa. Já estava unificado o mercado. Politicamente estavam se unificando. Agora a discussão é possível unificar os sujeitos? Essa a discussão que estava sendo posta aqui na Europa. Essa é a pergunta que está sendo posta, né? Vamos lá. Então, quais são os modelos que ele vai utilizar para fazer essa pesquisa? As operações mentais da consciência histórica. Naquele tempo ele cita o Eisner e o Riesing, né? A percepção histórica ou experiência histórica, né? A interpretação histórica e a orientação histórica. Esses três modelos, essas três operações históricas, aquelas três operações que o Riesing estava falando, que a gente falou lá atrás, né? Então, aqui eu selecionei só 2 conceitos para falar mais ou menos dos resultados dessa pesquisa, que são investigados no Youth and History, né? Na nomenclatura de Riesing, um conceito histórico, as cruzadas, e um nome próprio, Riesing. Não, o nome próprio Hitler, eu troquei. Maldade, né? Nome próprio. É o extremo oposto, né? O extremo oposto aqui. Hitler. Vamos lá, o que aparece? No texto Primeira Cruzada, ligada à conquista, é um texto, ele transforma num texto específico esse resultado do Youth and History. Inclusive ele vai fazer uma pesquisa qualitativa a partir desses resultados quantitativos. Então eu peguei uma mescla desses dois, o resultado da cruzada, nessa questão da Primeira Cruzada. É legal entender alguns elementos dessa pesquisa aqui, que está ligada à conquista católica de 1099, que descrevia o massacre perpetrado pelos vencedores. Ele utilizou uma fonte cristã que falava do massacre lá daquela época mesmo, uma fonte escrita naquela época, traduzido para o alemão recente e sobre aquele tema. Então, qual que foi o resultado dessa pesquisa aí, né? Havia uma simpatia com o sofrimento dos muçulmanos e uma antipatia em relação aos cruzados, com a violência dos cruzados, de maneira geral. Isso entre os jovens, aqueles jovens de 15 anos, né? Mas depois ele fez uma pesquisa qualitativa com estudantes de várias idades, uns mais novos, outros mais velhos, de ensino fundamental, o equivalente aqui, e ensino médio, o equivalente. Tem outros nomes aí, né? Então o estudante mais novo admirava o espírito aventureiro dos últimos, dos cruzados. Aquela aventura violenta era legal. Isso é aventureiro. Aquela coisa do Távola Redonda, 15 minutos, é o que falta ou que eu já falei? Não, eu termino em 15, tranquilo. Então, avança. Então, a recusa em participar desse massacre cruzado contra os árabes, valores ligados aos direitos, estava ligado aos valores ligados aos direitos humanos contemporâneos, mais do que pelo conhecimento específico das experiências do passado. Interessante, isso que é legal dos resultados da pesquisa que ele investigou. Olha, eles julgaram o massacre cruzado não pelos elementos da historiografia, mas pelos valores humanos que eles têm do presente. Não se deve massacrar alguém. Esse é o valor, não o valor daquela época, né?
Não o valor daquela época que estava justificado pelo Papa, tudo direitinho, né? É muito legal como que funciona o pensamento do jovem nessa pesquisa, né? Então, o presente é uma categoria muito forte no pensamento do jovem. Em várias pesquisas da gente aqui no Brasil também aparece, né? Os jovens mobilizavam o conhecimento histórico articulado aos valores dos direitos humanos no presente, mesmo julgando uma característica um fato passado lá da Idade Média, que era o massacre lá dos Cruzados. Os jovens mobilizavam e o passado. Eles só acessavam o passado por meio de valores morais, bom ou mal. Aquele era mal, aquele era bom, né? Esse era bom, esse era mal. Então, mobilizava a dimensão estética da cultura histórica quando tinham menos conhecimento sobre uma experiência do passado, ou quando o tema histórico não possuía força altruística ou universalista ligados aos valores humanos. Ou seja, a dimensão, quando eles não tinham nem não desenvolviam nenhum aspecto, um conhecimento mais aprimorado da experiência do passado e não percebiam um valor altruístico, eles acessavam a dimensão estética, aquela ideia dos pequenininhos que admiravam os cavaleiros. Isso é exatamente por uma carência de conhecimento sobre aquele passado que isso gerou esse elemento, a utilização, esse complemento, esse preenchimento pelo estético, né? Por favor. Sobre o Hitler aqui, rapidinho, né? Surgiu 3 categorias na investigação dele, na pesquisa, em relação a Hitler. Uma condenação, um ditador criminoso e representante do totalitarismo. Eu creio que essas coisas vão aparecer no trabalho do Éder, né? Deve estar aparecendo, né? 2, um grande líder, grande orador, organizador que lutava contra a miscigenação cultural, né? E o 3º, a visão comunista, que era bem menor, pareceu bem menos, que era um anticomunista e um títere do capitalismo industrial. Ela apareceu em todos os países, esse resultado, mas sempre foi a minoritária, essa última visão. As outras 2 eram as que eram mais comuns, né? Sobre Hitler. Mas vamos avançar. Quais que são as constatações mais intrigantes em relação a esse nome próprio? Hitler. Os jovens de países vitimados pelo nazismo no passado são os mais fascinados pelo horror e atrocidades de seus crimes, ao mesmo tempo. Países do leste europeu, Áustria, mas principalmente aqueles países da região ali balcânica, são os mais fascinados pelo horror de Hitler. Curiosamente. E foram países massacrados por Hitler, destruídos, destroçados. E por seus títeres que estavam no governo, nacionais inclusive. O seu nacionalismo conservador, que eram aliados a Hitler, né? Nessas regiões aí. Então, preconceitos antissemitas nessa sociedade. Existem até hoje esse preconceito antissemita. Então, há uma admiração por Hitler por questões culturais que vêm a longo tempo, né? O antissemitismo é um deles. E uma constatação preocupante, que na própria Alemanha, já unificada de 95, 7% dos jovens alemães investigados entendem Hitler como um herói a ser seguido. 7% dos jovens. Não é pouco. 75 mil, divide de 27, quantos jovens alemães 7% dizem? Não é pouca gente, não. É um dado preocupante, né? E agora, com a crise da Europa, não foi feita mais essa pesquisa. Não sabemos se esse dado pode ser até maior hoje, né? E existe, eu vi lá no Chipre, quando eu fui, menininhos neonazistas com porretinho saindo para bater em alguém. Eu não vi quem ele ia bater. Piazinhos de 12, 13 anos a 14 anos, magrinhos, neonazistas com símbolozinho neonazista, com ripinhas de pinos para bater em alguém, né? Eu vi isso lá, eu vi pichações lá no Chipre. Então essas coisas estão presentes sim no nosso presente, não são passado. São preocupações que temos que ter. E talvez não estejam longe do Brasil também, né? Então, avançando. Então, de todas as pesquisas, o que o Bodo ele vai detectar em relação a níveis de acesso à consciência histórica? Isso eu acho bem interessante, eu não vou aprofundar aqui, porque eu não tenho mais tempo para fazer isso, né? Ele vai falar que são níveis que são interessantes de se investigar da consciência histórica. A experiência histórico-biográfica desses estudantes. Como eles constroem na sua carreira escolar e na sua vida mesmo, porque não é só na escola que eles desenvolvem a consciência histórica. Como eles desenvolvem a sua consciência histórica? Não existe ainda esse acompanhamento, eu não sei se alguém já fez. Na Alemanha, o Riesen falou que não foi feito ainda.
Mesmo o Bodo fez algumas experiências, mas ele não conseguiu fazer. Outro elemento, investigar a memória social, famílias, amigos, profissão, o lugar onde vive, como isso influencia a consciência histórica no sujeito. Geralmente, essa memória social, ela combate o número 3, que é a tradição cultural, que são as formas impostas de crença e poder, as formas que as crenças do poder internalizam os sujeitos numa sociedade. Por exemplo, um currículo. Uma forma curricular, o modo como os livros didáticos são escritos de uma maneira eurocêntrica, de uma linearidade com a de partida eurocêntrica, isso é uma tradição cultural. Então, geralmente a memória social entra em conflito com isso. O Bodo escreve em alguns textos desse conflito, é bem interessante, né? Essa discussão. E também não podemos deixar de fora nunca, porque a história é um elemento da história, os estudos historiográficos sistematizados são fundamentais para discutir elementos da consciência histórica. Esses 4 elementos para o Bodo estão em diálogo. Eu acho muito legal isso aqui. Isso aqui dá para falar horas sobre isso aqui, mas não vou falar. Mas é importante essa contribuição do Bodo. Aqui já está nas discussões teóricas do Bodo, que eu não vou me aprofundar aqui. Vou tentar fechar bem rapidamente com uma investigação que eu adorei, que o Bodo achei muito interessante, que foi uma estudante, uma aluna da Hauptschule, que é exatamente o ensino médio geral do norte da Alemanha, é mais o norte da Alemanha que tem o ensino médio geral, da área de Schleswig-Holstein, que é aquela partinha bem coladinha com a Dinamarca da Alemanha. Em 86 foi feita essa pesquisa, mas ele só publica esse trabalho em 2009, por conta das discussões sobre idades da história os rumos que estão tomando idades da história na Alemanha. Ele resolve fazer esse trabalho aqui, recuperando esse trabalho, que é o que? A preocupação dele é a seguinte: existe na Alemanha esse debate, e eu acho que aparece também em outros lugares, que há 2 concepções sobre a compreensão histórica. Que aquilo que a gente vai chamar de compreensão histórica, aqui ele está chamando de compreensão histórica nesse momento, nesse texto aqui. Existe uma abordagem psicológica, até o texto da Dolinha sobre a compreensão histórica situada, ela começa um pouco com essa discussão sobre outros pontos de partida, né? Então, o Bodo vai falar assim: existe uma ideia de compreensão como uma operação, entre outras, que aprende a história, estuda a história, assim como de maneira distinta, como narrar, explicar, raciocinar, construir sentido, são habilidades cognitivas distintas. É a famosa teoria das competências psicológicas, né? É uma forma de ver, e ele vai investigar, eu não vou apresentar essa investigação aqui, nesse mesmo texto. Ele apresentou aqui. Ele apresentou, inclusive, né? Ele apresentou aqui. Inclusive, ele apresentou como como cada um desses modelos, o modelo Ausubel, o modelo Piaget, o modelo do estímulo-resposta, interpreta, que é bem a partir dessas concepções aqui, mais psicológicas. Mas tem uma outra abordagem da consciência histórica, que é da compreensão com uma expressão geral que abarca todas as diferentes formas de pensamento para estudar a história. Ele vai chamar isso de lidar com a história, cope with history, em inglês, né? Lidar com a história é o mesmo que aprender e conhecer a história, e eu diria narrar a história. É o mesmo que, não são operações distintas, né? Mesmo a distinção entre interpretação, experiência e orientação são elementos diversos de uma mesma coisa, que é a consciência histórica, né? A gente tem que ter muito claro isso. São aspectos. A experiência está lidando mais com testemunhos e fontes, como o passado chega a nós. A interpretação é como as pessoas dão sentido a essa experiência. E a orientação, o que eu vou fazer com isso na minha vida, né? Para orientar no meu tempo. Mas o processo é único para Bodo e para Riso, né? E para nosso grupo aqui. O processo é único. Na psicologia, esses processos são distintos, se você fosse traduzir na psicologia. Bom, avançando, então, esse quadro teórico baseia-se na distinção dos 4 modos de formar sentido histórico ou produzir consciência, dentro da experiência, interpretação e orientação, as operações mentais. Vamos fechar aqui, avançar. Já estou fechando. Então,
Nessa jovem, 5 minutos dá tempo, né? Formação do sentido histórico na lógica tradicional, a famosa história consciência tradicional. Nessa menina que ele investigou, que eu falei para vocês, uma menina que ele investigou lá no norte da Alemanha, em 86, que ele recupera em 2009, ele vai discutir que, olha, existe sim, não é uma questão de erro ou acerto, quando a gente discute a partir da consciência histórica, é investigar modos distintos de se compreender a história. Isso que são as diferentes formas de consciência histórica: a tradicional, a exemplar, a crítica e a genética. São modos distintos, não é que uma está errada e a outra certa, né? Então a tradição, qual que é o modo de olhar tradicional? É a partir do insight, da experiência, da invenção, da decisão do passado que é válida do modo permanente e obrigatório para o futuro. Ou seja, tem a ideia da obrigatória, uma coisa que você não pode escapar, é uma visão sobre isso. É o mais antigo modo de orientação. É o mais antigo, né? Toda a sociedade tem seus mitos, suas religiões, então esse modo está lá, né? O próprio modo como a história se desenvolveu no século XIX, ela se montou no mito da nacionalidade, o mito do Estado-nação. É também uma história tradicional. E é muito difícil quebrar esse aspecto tradicional da história nacional. Então essa jovem, nesse caso, ele não fala o nome, porque é o critério da pesquisa, você não dá o nome do jovem, né? A jovem aproxima os 10 mandamentos da liberdade, junto da ideia de liberdade de opinião e da Constituição, que é a Basic Law. A Constituição na Alemanha se chama Basic Law, traduzindo para o inglês. Eu não lembro mais como se chama em alemão essa palavra. Dos direitos humanos, como norma base para todos. Essa posição não é comum entre todos os estudantes. Juntar os 10 mandamentos, que é uma coisa que ela acredita por ser protestante, luterana, e articular que eles valem tanto quanto os direitos humanos universais, de que você deve respeitar o outro, seguindo as leis, porque o outro é igual a você mesmo, que é ser humano. Então, é um sentido que a gente pode até interpretar assim. No caso dessa jovem, o tradicional não quer dizer que seja necessariamente abandonar valores modernos. Ao contrário, para ela virou tradição os valores humanos, coisa bem distante no Brasil. Haja os programas policiais que a gente vê ainda ali, né? No Brasil ainda está bem distante os valores humanos serem valores de senso comum. Na Alemanha já é senso comum, pelo menos entre alguns jovens, né? E inclusive articular com valores cristãos sólidos como os 10 mandamentos, né? Não só cristãos, mas mais antigos, mas que fundamentam o cristianismo. Vamos lá. O que é a lógica exemplar que aparece na cabecinha dessa jovem? Os eventos mudam, mas suas regras permanecem consistentes. É uma historiografia pragmática. Ou seja, para que serve a história, né? É o modo de fazer uso da história mais próximo da alienação. A jovem evita comparações entre épocas diferentes e entre passado e seu presente. Exemplo da Anne Frank e Hitler, que ela vai dar lá, né? A verdade é uma convicção única e não ambígua. As experiências do passado são indiretas e distantes. Vamos voltar. E a crítica? A crítica baseia-se na crítica da conexão entre passado e presente, né? A partir da recusa da demanda social para um passado em direção ao futuro. Uma crítica daquilo que está posto, né? No caso dessa jovem, ela vai criticar, é uma chatice aprender a dar pedra. Mas ela dá a dica assim: se ao menos o professor nos levasse ao museu que é aqui do lado da escola, eu poderia gostar da pedra. Mas a aula é chata, então ela vai entender, a crítica dela é a crítica àquela aula insuportável, né? Aquela aula insuportável. Essa é uma coisa que diz respeito também, a gente tem que pensar nas nossas investigações. O que o aluno vai pensar com uma ideia crítica. E, por fim, a ontogenética é a continuidade na mudança. De tempos diferentes, experiências e eras, né? Tudo é alterado radicalmente no tempo, mas pertence ao mesmo processo de desenvolvimento histórico. Não é permanência de Brodel, né? É a continuidade. Tudo muda, mas numa continuidade da construção do ser humano sempre se tornando humano, né? É uma outra coisa. A jovem apresenta a experiência histórica da emancipação das mulheres como sua própria experiência, em sua diferença com a dos homens. Então ela apresenta uma certa confiança no processo de emancipação feminina. E isso é uma consciência ontogenética.
Uma jovem que tem, ou seja, a mesma jovem o Bodo encontra, como o Riesing já fala que é possível pela teoria da consciência histórica, na mesma jovem é possível encontrar o pensamento tradicional, dependendo do tema, o crítico, o genético e o exemplar, na mesma pessoa. Isso ocorre com todos nós, né? Avançando, só para fechar, então, a perspectiva da teoria da consciência histórica não se baseia nos erros cognitivos da jovem, mas as diferentes formas dela acessar o passado por meio de seus valores e experiências, ou seja, a orientação de sentido no tempo. A compreensão histórica não se separa da consciência histórica, da premissa histórica e da razão histórica, e eu diria aqui da narrativa histórica, não se separa. Avançando, então, aqui eu já falei, então só vou fechar esse último slide. Esse último slide, não existe uma comparação única e adequada para o ensino de história nas escolas e no uso da história na vida cotidiana. Ainda não existe um método. Não adianta procurar receitas. Nós temos que investigar e construir os caminhos a partir da investigação. Não há uma receita. Há uma necessidade, esse é importantíssimo, esse elemento que a teoria da consciência histórica alemã está trazendo para a gente. A mudança do ensinar para o aprender está confirmada. Ou seja, isso vale até para o mesmo professor está mudando do ensinar para o aprender. O processo de como ele aprende é vital para entender, para ele mesmo entender como ele ensina, né? Como ele aprende no seu processo de formação continuada que a gente discutiu hoje na banca da Cláudia, que é fundamental. Os professores precisam aprender competências diagnósticas baseadas no estudo de caso, ou seja, eles devem ter contato com investigações empíricas, sim, né? Não ficar só na tentativa e erro na escola. As investigações servem exatamente para dar suporte a que ele também investigue a sua própria prática. Esse elemento é fundamental para o nosso trabalho aqui. E as teorias do pensar historicamente e do aprender a pensar historicamente são interdependentes. Ou seja, não são separadas. Não há separação, como a gente vai falar lá, entre historiografia, pesquisa e aprendizagem, né? Então, muito obrigado pela atenção. Desculpe pelo trabalho, uma discussão mais teórica aqui, mas eu acho que pode ser útil para a discussão. Eu achava necessário, que isso é um resultado bem legal que eu aprendi lá na Alemanha, de discussões lá na Alemanha. Inclusive o Bodo veio, né? Veio aqui, né? Também você aprendeu muita coisa. Muito! Aqui foi o que eu mais aprendi. Agora lembrou. Mas não, aqui na verdade eu resolvi trazer um elemento que eu nunca consegui explanar publicamente, e eu acho que esse elemento que é a discussão da consciência. Mas, claro que toda a minha aprendizagem foi daqui, do Lapedu, né? Que inclusive me ajudou a compreender a importância desse processo ali. Se eu não estivesse aqui, eu não compreenderia a importância desse processo que ocorreu na Alemanha. Nem iria para a Alemanha, para começar, né? Para começar, né? Então, muito obrigado mesmo por terem me ouvido, e agora vocês podem fazer as perguntas aí, né? A carta é japonesa. Eu vou ficar de pé. Eu posso perguntar? Pode? Então, Marcelo, já que você está nesse âmbito da teorização, eu quero fazer uma pergunta que me intriga um pouco. Espero que a professora Isabel Barca, se ela quiser participar da discussão, contribua. Assim, a definição desse chamado pensar historicamente, eu não sei se ela é clara nem na Alemanha, nem na Inglaterra. Porque a impressão que eu tive a partir de leituras dos estudos ingleses é que a ideia de pensar historicamente é se apropriar de raciocínios que são usados pelos historiadores para alimentar a produção do conhecimento histórico. Então é um raciocínio metódico, sistemático, a partir de uma análise das fontes e tal. E para os alemães se aproxima mais da ideia de que aquele pensar historicamente seria olhar para o passado, interpretá-lo no presente para tomar decisões. E em algum momento os alemães direcionam para que esse pensar historicamente seria para uma vida mais pacífica, mais organizada, compreender o outro, a multiperspectividade e tal. E assim, dentro da minha pesquisa, teve um momento que me intrigou muito,
que uma aluna falou o seguinte: o Holocausto pode ser explicado porque os alemães criaram um problema e eles precisavam resolver esse problema. Então eles usaram a forma mais prática e racional de resolver o problema. E mataram todos os judeus. Todos. Exterminaram os judeus, ela falou. Tem Estado de Israel. E aí ela chegou assim, a essa conclusão, e os outros, pois é. E depois, assim, matutando sobre isso, ela chegou à mesma conclusão que a maioria dos historiadores contemporâneos chegaram. Que o Holocausto foi um problema que os alemães tinham que resolver de uma forma rápida. E eles criaram o problema e resolveram. E claro, eles raciocinaram historicamente, eles criaram uma relação com o passado a partir da qual eles puderam deduzir isso. Mas qual é a dimensão humana de pensar dessa forma? Porque ele chegou ela chegou a esse ponto de desumanizar os judeus. Era só um problema que eles tinham que resolver e os outros alunos concordaram. E depois até passou um momento assim que eles começaram a culpar os judeus pelo Holocausto. Dizer, eles não se uniram, eles deram muito trabalho. Então, não sei, eu acho, talvez seja julgamento errado meu, mas essa ideia de pensar historicamente, ela fica um pouco em aberto, assim, tanto na tradição inglesa ou na tradição alemã. Porque há essa questão, mas pensar historicamente em que sentido? É só fazer um raciocínio complexo sobre o passado? Ou que orientação isso vai levar? Eu acho que é isso. Eu não estou dando a resposta definitiva porque eu não sei. Eu acho que vocês também, por favor, falem, todos vocês, nessa discussão. Eu entendo que acho que por isso que o Riesling está tomando muito fortemente, retomando, que isso já estava nos trabalhos lá, desde a razão histórica, mas agora é a investigação dele, que é essa história do humanismo. Tem que ter um sentido de se pensar historicamente. Tem que ter um sentido. Exatamente. O texto dele sobre a tipologia da consciência histórica. Exato. Ele põe o sentido de pensar historicamente. Eu acho que não está obscuro. Não acho obscuro também. Não está obscuro o pensamento do Riesling, que ele entende por. Eu acho que nem do Peter Lee, que ele entende por pensar historicamente. Inclusive ele bebe em Riesling exatamente nesse aspecto. O Peter Lee bebe em Riesling exatamente nesse aspecto. Historicamente a metódica da história. É por isso que a gente defende a cognição histórica situada. Agora, o sentido desse pensar historicamente é dado pelos autores dentro do quadro, no âmbito da experiência teórica, ideológica que eles trabalham. E aí, durante que nós lidamos com traduções, por exemplo, aqui no Brasil, de obras dos autores, e muitas vezes nós temos dificuldade de entender determinadas reflexões que eles fazem. As primeiras traduções do Riesling aqui no Brasil traduzem vida prática como praxis. As traduções recentes, algumas traduzem como praxis e outras como prática. Então, isso muda a forma de entender o que é o pensar historicamente. É a relação com a vida prática, que é a relação com a praxis. O próprio Riesling explicou num debate conosco que, para ele, a vida prática é um quadro teórico da reflexão da teoria da praxis. Ele foi bem claro nesse. Foi bem claro. Né? Então, o que nós não podemos pegar os autores por leituras que outras pessoas fazem sem adentrar na leitura deles mesmos. Né? Então, essa é uma dificuldade que nós temos. Essa questão de pensar, na Alemanha o quadro é esse, na Inglaterra o quadro é esse. Eles
eles têm né, uma internacionalidade, eles são no Brasil, como em Portugal, portanto, essa questão do pensar historicamente é muito perspectivada, depende de facto do contexto historiográfico e filosófico e epistemológico em que nós nos situamos. Se nós estamos neste contexto ligado à teoria da consciência histórica, segundo Rosa Gosling e esse grupo alemão, é por aí que nós devemos, de facto, entender o pensar historicamente. Que, por acaso, e não será por acaso, se nós abraçamos, por um lado, a cognição histórica, numa determinada perspectiva anglo-saxónica, que foi a da educação histórica, que se iniciou na década de 70, em Inglaterra, e agora abraçamos também com todo este entusiasmo a teoria da consciência histórica e juntamos estas duas tradições, é porque vemos aqui pontos em comum e que nos dão, de facto, respostas às nossas carências de orientação em termos profissionais e não só, também em termos pessoais, penso eu. Portanto, essas questões têm sempre várias respostas. Aliás, por exemplo, em Portugal, eu lembro-me da forte influência da escola de Zanauer, e que, enfim, formatou gerações e gerações de professores. E aí, na escola dos análises, havia, sobretudo naquela fase estruturalista mais forte, havia a tendência para desligar a história da vida, desligar a história da espuma do acontecimento, como eles diziam. E, portanto, esta ligação entre o presente e o passado, que nós atribuímos tanta importância, sobretudo até a nível do ensino, mas não só, para a nossa própria consciência histórica, era desvalorizada e até quase proibida em termos de didática da história em Portugal. E ainda sentimos algumas influências disso quando fazemos seminários, por exemplo, em Lisboa. Essa tendência da parte das pessoas, mas nós devemos fazer uma ligação com o presente, mas isso não é presentismo. Portanto, e fazem logo, quer dizer, um salto mortal, vão aos 180 graus desta ideia de ligação entre presente e passado. Inclusive, na própria Alemanha, o Keber foi orientando do Bodo. E hoje ele trabalha com a mesma categoria da consciência histórica na perspectiva daquilo que o Isen está colocando alguns questionamentos, que de competências específicas do pensamento histórico. O Keber tem trabalhado com essa preocupação. Ele discute no texto competências em contexto histórico, né? E, por outro lado, além da consciência, quando o Isen está preocupado com a praxis no sentido do processo de hominização da humanidade, ele resvala mais para a relação entre consciência histórica e formação histórica do que desenvolvimento de competências. Então, toda essa discussão coloca para nós, primeiro, nós temos muita coisa para entender. Quais são os processos específicos da consciência histórica, né? As estratégias cognitivas do pensar propriamente histórico. Os padrões curriculares nacionais, nossos, de 97 e 98, confundem isso com o método de ensinar. Aprender a pensar historicamente seria aprender a utilizar documentos, fontes históricas, documentos históricos no ensino de história. Então, há uma confusão entre o ensinar e o aprender.
que os parâmetros curriculares de história, aprender história, ensino-aprendizagem, é aprender a se orientar no tempo, na perspectiva brodeliana, né? O tempo longo, o tempo médio e o tempo curto. E no uso de fontes para trabalhar a história. Foi um avanço? Foi, porque isso nem isso estava presente. Mas, de qualquer forma, a Revolução Coperniciana, que aconteceu nesse campo da educação histórica, anglo-saxônica e germânica, foi retirar a centralidade da didática, do método de ensino para os processos de aprendizagem. Eu acho que isso a gente tem que, aqui no Brasil, nós precisamos fazer essa virada. Precisamos fazer essa virada. Nós ainda não conseguimos fazer essa virada. Ainda estamos na aprendizagem baseada na habilidades, competências de caracterizar, comparar, relacionar, etc. Então, eu acho que essa é uma questão. Eu acho que a outra questão que está nos preocupando é, muito bem, se essa aprendizagem é especificamente histórica, qual é a finalidade de aprender história? É aprender a pensar historicamente, mas aprender a pensar historicamente para quê? Para e agora, acho que isso é uma discussão que cada país tem que fazer. Nós temos que fazer essa discussão no âmbito do nosso país. Significa para nós a finalidade dessa aprender a pensar historicamente para uma emancipação. Que emancipação? Da razão instrumental para uma razão histórica? Nós temos que discutir isso. Eu acho que temos muita coisa a fazer. Nós não temos respostas e eu não gosto nada de gente que começa a desconstruir coisas que nem estão construídas. A gente já começa a ver aqui no nosso país os nossos pais criticando, desconstruindo essa perspectiva de se tomar a aprendizagem no âmbito da filosofia da história como mais um modelo da sendo. Então, nós somos meio autodestrutivos, macunaímas, né? Nós somos macunaímas. A gente engole a si mesmo, é autopágico. Não, nós precisamos fazer pesquisa, e isso é muito bom. Eu acho que a presença dos professores do PDE, dos professores que estão preocupados com isso, eu gostaria de parabenizar o Marcelo por essa última frase que você colocou, que os professores precisam aprender competências diagnósticas, né? Nós precisamos investigar nosso métier, nossos objetos de trabalho, os nossos meios de produção de riqueza, não, de sofrimento. Mas nós precisamos aprender a pesquisar, discutir, compartilhar, debater, né? Socializar, porque eu penso que é isso que faz a pessoa ser professor. Mas não é isso que muita gente quer. Muita gente quer. Professor é para professorar, pesquisador é para pesquisar. Ele é um pesquisador. Porque cada um vai mudando no mercado. Né? Separar vale mais. Eu acho que
não gostaria de entrar nessa discussão de comparação entre a educação histórica inglesa, a didática da história na Alemanha, que andam fazendo por aí, entendeu? Sem entrar na teoria específica dos autores, pegando as discussões comendo mingau só pelas bordas. Não pode, que o miolo é que é bom. O miolo do bolo é que é bom, lá que está o recheio, né? Chocolatinho. Não gosto. Eu gosto que a gente vá devagarzinho e vá ter um certo respeito pelo conhecimento produzido. Muito respeito. E pela discussão coletiva desse conhecimento produzido. E acho que isso aqui eu também quero te dar os parabéns, porque você disse que aprendeu muita coisa aqui. Você aprendeu muita coisa aqui com as discussões coletivas com seus colegas, todos os professores. Isso é uma coisa muito boa. Eu sou bem brava. Então, nessa hora que eu estou vontade de tomar uma cervejinha gelada. Mais alguma pergunta? Nós ainda temos 5 minutos. Viu, Marcelo? Eu fiquei curioso quanto à questão da academia alemã e do ensino básico, essa questão da proximidade disso lá. Tendo em vista aqui essa dificuldade da academia, estar mais próximo da educação básica e tal. Vejo o PDF com um avanço nesse sentido, principalmente no Paraná. E daí eu fiquei nessa. Já lá bem Não há essa aproximação. Não há. Inclusive o Riesen fala. mais separado. O Riesen falou assim: eu vejo a esperança no Brasil. Falando para o nosso grupo. Ele falou isso lá na casa de campo, lá da Alemanha. Eu só vejo a esperança no Brasil. Na Alemanha, historiador é historiador, professor é professor e está separado. O Riesen quebrou isso até trazendo a mulher dele para os trabalhos dele, né? Porque ela é professora de história no ensino médio. Ele traz as investigações dela para a plateia, num texto do livro. Mas é ele que está quebrando. Isso não existe na Alemanha. Acho que não existe. Não é? É? E nós estamos quebrando aqui também. Sim, em Portugal ela também está quebrando. Né? Eu não estive na Alemanha, mas estive na Áustria, inclusive onde eu fiquei, era professor, e conversando com ele me falou o seguinte: para você ser professor, você faz a faculdade e faz mais um ano de aprimoramento. Agora, se você quer ser historiador, você faz a faculdade e mais um aprimoramento para ser professor. Historiador. Sim, historiador. E existe um terceiro elemento lá que é muito comum, que é onde eu fiquei, que é no KBI, que é o pesquisador de história que não tem relação nenhuma sequer com o ensino superior. E existe lá na Alemanha o pesquisador, tipo um cientista mesmo, só que ele faz pesquisa e não tem relação nenhuma. Inclusive eu perguntei para uma especialista em quadrinhos lá, e aí você ensina isso para os alunos? Não, Deus me livre ensinar, eu só pesquiso. Eu me assustei, uma menina nova, 30 anos, trabalhando todas essas questões do nazismo em quadrinhos. O Riesen falou, é a maior especialista na Alemanha nisso. E ela falou, eu não ensino, eu só pesquiso. Eu não dei nem aula na universidade, ela fala. Então, isso existe também na Alemanha, coisa que no Brasil, infelizmente, a legislação não deixa essa separação. Né? Só pesquisador? Na ensino? Ah, é verdade, tem as aulas do curso. A Fundação Carlos Chagas. Só que na Alemanha é meio regra isso. É meio regra isso também. Só tem pesquisador. Aqui ainda temos uma maioria de professores que lecionam, de pesquisadores que lecionam. São professores e historiadores. Uma maioria. Sendo que eu sei que não, no secundário a maioria odeia essa parte de ser professor. Mas o Luiz ele relatou, eles fizeram uma tentativa. Ele, o Boris, o que de fazer juntar os professores
história. Aí, os professores da escola diziam que os professores da universidade não sabiam nada da realidade. E os professores da universidade diziam que os professores da escola não sabiam nada de teoria. Não se entenderam. Esse é o problema. Em vez de criar um diálogo, a investigação poderia ser a solução, mas não deu certo. Não conseguiram. É difícil. Porque não é que as pessoas sejam ruins, é que a divisão do trabalho instalada, né? Uns aprendem e conseguem ter o domínio de todo o processo de trabalho. Outros pegam partes. Isso acontece na fábrica, né? Na escola, em todo lugar. Porque nós vivemos um capitalismo, a mercadoria, o trabalho. Então, quem sabe que o paraíso comunista a gente teve. Enquanto isso,